Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. O bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse, para o tentar, Mestre, que hei de eu fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus, que é o que está escrito na lei, como lês tu? Ele, respondendo, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse, respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse, um homem baixava de Jerusalém a Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar, e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia ao seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu a compaixão, e chegando-se atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários, e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse, tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu o satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor, aquele que usou com o tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus, pois vai, e faze tu o mesmo. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. O Evangelho de hoje fala sobre a parábola do bom samaritano, uma parábola muito bonita, no qual conseguimos observar a aplicação do amor ensinado por Jesus. Então o texto começa falando que um doutor de lei, que era um homem sábio da época, perguntou para Jesus, com a intenção de testar ele, porque queria ver se entraria em contradição com o que estava escrito pela religião da época, o que era preciso fazer para entrar na vida eterna. E Jesus perguntou de volta o que estava escrito na lei religiosa da época. E o doutor da lei respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus fala para ele que ele respondeu muito bem o que ele perguntou, e que fazendo isso terá a vida eterna. Mas o doutor da lei, ainda não satisfeito, querendo meio que se justificar, perguntou quem seria o próximo que a passagem falava. E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Resumidamente, essa parábola fala que um homem viajava de uma cidade para outra e foi atacado por ladrões. Roubaram as coisas dele, maltrataram e deixaram ele jogado na estrada meio morto. E aí passou um sacerdote e não fez nada. Passou um levita, que era uma tribo religiosa da época, e também não fez nada. Então finalmente passou um samaritano, que era um grupo religioso rejeitado na época e muito odiado pelas pessoas, e aí sim ajudou o viajante, que estava jogado na estrada muito ferido. Ele ajudou a tratar as feridas e levou ele para uma estalagem e deu dinheiro para o dono e disse para ele que se ele gastasse mais do que o dinheiro que ele deu, quando ele voltasse de viagem iria restituir. E aí Jesus conclui a parábola e pergunta ao doutor da lei qual dos 3 que viram um homem machucado seria o próximo dele. E o doutor da lei responde que é o samaritano, que teve misericórdia com o ferido.
Então Jesus diz para ele ir e fazer o mesmo. Então a gente consegue compreender com essa parábola que não basta ser religioso, estudar as leis de Deus e não colocar em prática os ensinamentos aprendidos. O sacerdote e o levita, pelo nível de conhecimento das leis de Deus que tinham, deviam ser os primeiros a ajudar o viajante. E não foi o que aconteceu. Viram e passaram reto. E aí a gente vê que só quem ajudou realmente foi o samaritano, que pertencia a um grupo com divergências religiosas e que por isso era muito odiado na época. Então, o mais importante de todo esse texto, dessa parábola, é que para evoluirmos e chegarmos a espíritos puros, precisamos primeiramente amar a Deus sobre tudo e todos e ao próximo como a si mesmo, sendo este amor ao próximo feito da mesma forma que o samaritano fez, sem a intenção de ser restituído, de tirar alguma vantagem, e sim ajudar simplesmente pelo amor que sente ao próximo, seja quem for ou como esteja. E esse amor ao próximo a gente consegue externalizar ele através da caridade, seja material ou moral. Dessa forma estaremos trilhando no caminho certo, evoluindo, e ajudando na evolução do próximo de todo o nosso planeta. Com isso, finalizamos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons Espíritos continuem iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja.